Jones, independentemente de quem leve no domingo, nós já temos, atenção, todo cuidado com as palavras, o processo eleitoral mais manipulado da história da democracia brasileira, quiçá do planeta, né? Não é que tenha sido um jogo sujo, foi um jogo imundo. E aí as principais coisas que a gente pode apontar, né, para corroborar essa tese, essa afirmação, em primeiro lugar, disparado, vem a participação, né, o ativismo do próprio TSE. O TSE se arrogou um papel de xerife autoritário, pelo menos no que diz respeito a proibir anúncio de vinho a R$ 22, perseguir contas nas redes sociais, censurar rádio, televisão. Aí chega na hora das inserções das campanhas nas rádios, eles lavam a mão. Não, isso aí não é com a gente não. O resto todo é, mas isso aí não é com a gente não. Então, assim, é um negócio escandaloso. Escandaloso o que nós vimos, né? O TSE. A gente tem que sempre lembrar o óbvio, porque no Brasil de hoje é meio revolucionário e ousado, né? E corajoso você resgatar alguns fatos óbvios. Por exemplo, Lula foi o responsável pelo maior esquema de corrupção do Brasil, ele não foi inocentado e por aí vai. Então vamos resgatar alguns fatos óbvios e esquecidos por muitos veículos de comunicação nessa história toda. O TSE tem um presidente que assumiu com pompas e circunstâncias dignas de um imperador, né, com direito a tapinha no rosto do Lula e tudo mais. E esse presidente que comanda, por sua vez, o processo mais centralizado e opaco, então, ninguém menos do que Alexandre de Moraes, né, é o cara que comanda esse processo eleitoral tão centralizado e opaco. E ele é o quê? As pessoas esquecem, né? Ele é o ex-secretário do Geraldo Alckmin, que vem a ser o vice na chapa do Lula. Isso por si só, Jones, já seria problemático. As pessoas iam lembrar, puxa, mas temos um processo eleitoral comandado por alguém que é tão próximo de uma das candidaturas nessa polarização, isso não pega bem. Mas isso é a pontinha do iceberg, né? Quem é Alexandre de Moraes, além de ex-filiado do PSDB e ex-funcionário do Geraldo Alckmin? Ele é alguém que persegue diariamente, persegue tanto no TSE como no Supremo Tribunal Federal, os bolsonaristas, né? E da maneira mais implacável possível, e lançando mão de todo tipo de abuso de poder e de inquérito de fim de mundo, censura, né? Censura a rádio, a televisão, as redes sociais. Então é um negócio impressionante esse ativismo político, essa militância disfarçada de controle da lisura e da paridade do processo eleitoral no comando do TSE. Então, de novo, né? Como é que a gente vai esperar lisura num processo eleitoral que tem essa característica? Isso já derruba por água, né, abaixo todas as narrativas de que o Brasil tem instituições funcionando normalmente, e quem diz o contrário é golpista, está preparando um terreno para uma derrota e um tapetão, um terceiro turno e blá blá blá. Não é nada disso. Nós estamos constatando alguns fatos muito evidentes, esquecidos por uma militância, né, disfarçada de jornalismo nos principais veículos de comunicação do país. Mas, de novo, não é, abre aspas, só isso. Nós temos os institutos de pesquisa que claramente estão manipulando, influenciando a eleição, porque aquilo não é margem de erro, aquilo é o rio Nilo inteiro, né? Então, e tratados com ar de ciência pela mesma imprensa militante, né? O IPEC acabou de divulgar a pesquisa do segundo turno. Mas peraí, para! Não foi o IPEC que errou por mais de 10 pontos no primeiro turno? Por que você está trazendo isso então? Não, esquece, vida que segue, ninguém mais lembra. Né? Então, o negócio é todo ele muito escandaloso. Aí tem gabinete de ódio, fábrica de fake news da campanha petista nas redes sociais. André Danones e companhia, todos eles jogando um jogo, né, que naquela época que o PT foi em cima da Marina Silva, que era uma deles, né? Tanto que voltou, né? Filho ruim, a casa podre retorna, diz o ditado, né? Sei lá se existe, mas nesse caso é isso. E eles foram para cima da Marina Silva de uma maneira já ali bastante pérfida, né? O que fizeram nessa campanha não existe precedente no Brasil. Bolsonaro foi comparado ao próprio vírus chinês, fake news
do tipo Márcio França soltando, né? Não é nem o André Janones apenas, Márcio França dizendo que o Tarcísio vai colocar o Roberto Jefferson como secretário de segurança, que a Flor de Lis vai participar do governo, que o goleiro Bruno vai participar do governo. Márcio França espalhando isso nas redes sociais dele, né? Esse foi o nível da coisa. E sempre com essa seletividade, com esse duplo padrão por parte do xerifão auto-intitulado xerifão das eleições, o TSE, né? Que fazia vista grossa para isso tudo, enquanto que qualquer picuinha ia lá em cima dos bolsonaristas e limitava o alcance. Não pode chamar Lula de ladrão, não pode chamar de ex-presidiário, não pode mostrar a imagem dele com o boné do CPX que ele acabou de ostentar cheio de orgulho. Quer dizer, não pode lembrar que o Lula é o Lula. Essa é a missão do TSE nessa campanha. Vamos fazer com que todos esqueçam que o Lula é o Lula, né? Então, de novo, a coisa é tão escancarada, Jones, que você tem que ser muito cínico, muito dissimulado para fingir que há um esforço de paridade por parte do TSE, por parte da imprensa, por parte dos institutos de pesquisa e, claro, por parte do sistema podre e carcomido. Onde anda Rodrigo Pacheco nessa história toda? Dando entrevistas com ares de estadista, dizendo que as instituições estão funcionando perfeitamente, que a preocupação dele é o golpismo do lado de lá, do Bolsonaro. Então, o negócio, o joguinho de cartas marcadas tá aí à luz do dia. E tem gente fingindo que não quer ver isso, né? Porque, de novo, é muito pesado, né? Constatar que está acontecendo tudo isso com a democracia brasileira. Afinal de contas, nós assinamos cartinhas, né, tão bem intencionadas ao lado de petistas para defender a democracia contra a terrível ameaça bolsonarista, fascista, negacionista, criacionista, sei lá o queísta. Então, assim, Jones, a única dúvida que permanece para as pessoas sensatas, a única dúvida, são duas dúvidas, na verdade. É uma grande dúvida desmembrada em duas. Primeiro, o grau de manipulação, o grau de golpismo em curso será suficiente para fazer a turma levar no grito? Vai dar o ladrão que quer voltar à cena do crime? Né? Essa é a primeira grande questão que muita gente está ficando cada vez mais angustiada, ansiosa. Alguns já estão perdendo a esperança e tudo. E a segunda questão é o que acontece se acontecer dessa maneira tão escancarada que tá vindo até aqui, né? E a pergunta, obviamente, envolve Forças Armadas, né? Acontece alguma coisa ou fica por isso mesmo? O Brasil acabou, né? Acabou, as instituições foram jogadas no lixo e vamos dar esse mísero ar de legitimidade a uma eleição roubada, né? Porque até aqui já está sendo muito roubada. Vamos fingir que tem uma pátina só ali sustentando a democracia brasileira e vida que segue, porque afinal de contas o sistema quer se livrar mesmo do Bolsonaro, né? E nos Estados Unidos foi meio assim, né? Foi meio assim, a vida seguiu. Temos um presidente meio senil, uma política terrível, inflação alta, a saída trabalhada no Afeganistão. Agora devem levar uma surra aí nas midterm elections, né? As pesquisas, e essa noite teve debate, e foi um massacre para os democratas e tudo. Então, a perspectiva é de que eles levem aí uma surra nos midterm elections. Agora, no Brasil, o buraco é um pouquinho mais embaixo, porque as instituições não são sólidas. Bom, nem aqui nos Estados Unidos estão tão mais sólidas assim, mas ainda resiste. Agora, no Brasil, se a turma leva dessa maneira tão escancarada, manipulada, na cara dura, é óbvio que vai ter mais censura, mais retaliação, mais perseguição, até blindar o sistema podre e carcomido de qualquer possibilidade de reversão. Então, o que assusta muitos é isso, né? Eles depositam a única esperança nas Forças Armadas e, se não acontecer nada, eles imaginam que a Venezuela está logo ali na esquina. Então, assim, é tudo muito preocupante o que estamos vendo, Jones, e minha única esperança é que a vitória seja tão acachapante do Bolsonaro no domingo que não tenha algoritmo
e inserção em rádio e manipulação e proibição do Flamengo voltar domingo para comemorar o campeonato previsto, né? Provável, né? Até nisso o Alexandre de Moraes se meteu, tá? Fontes quentes dentro do Flamengo, aquela decisão lá tem o dedo do Alexandre de Moraes, né? Então, assim, é isso, né? A esperança é isso, é que seja tão claro o que está em jogo e tanta gente resolva sair de casa para impedir esse destino trágico que não tenha sistema podre carcomido que dê conta da vitória do Bolsonaro, leia-se, do Brasil. Tem que olhar caso a caso ou uma tese mais genérica. Caso a caso, eu comentei o caso do Carlos Andreasa, então vamos lá, né? Ele deu uma lulada nesses termos aí que você mesmo aponta que são constrangedores, quer dizer, ele quer estabilidade e previsibilidade. Cuba, eu sempre acerto, sempre quando tem, abre aspas, eleição, eu acerto o resultado lá em Cuba. Mais previsível é impossível. Né? Então, o PT era mais previsível e mais estável na roubalheira, no mensalão, no petrolão. O Bolsonaro traz, dando aqui assim, o benefício da dúvida, né? Sendo advogado do diabo, e nesse caso parece bem literal isso, porque defender o Lula contra Bolsonaro é coisa de diabo, né? Na minha visão. Mas vamos lá, né? O que ele está querendo dizer é que o bolsonarismo gera muito ruído, muito barulho, muita confusão, porque é da característica deles comprar muita treta nas redes sociais, enxergar tudo de maneira muito militar, binária, e peitar o sistema, e que os tucanos, por exemplo, que o Andreasa parece ter mais esse perfil, assim, né? Os tucanos saberiam navegar mais pelo sistema, né? De forma menos ruidosa, só que a que custo, né? Então, no caso do Andreasa ali, eu também digo o seguinte, olha onde ele trabalha, né? Foi a minha provocação ao Piperno. Na Jovem Pan nós temos o Piperno, a Amanda Klein, o Gustavo Noblar, o Schelp, um monte de gente lá, até o Dirceuzinho, né? E na Globo, alguém pode me apontar onde é que está o Constantino da Globo, o Fiuza da Globo, o Augusto Nunes da Globo, a Ana Paula Henkel da Globo? Não tem. Então a pessoa vai se adaptando, né? Percebeu ali o que aconteceu, né? Ele não vai ser louco de enxergar virtudes e méritos do governo Bolsonaro, não embarcar na tese de que ele é um golpista terrível, que ameaça a democracia, porque isso dentro da Globo, hoje em dia, é declarar guerra à visão editorial do grupo, né? Então, me parece que no caso particular dele tem isso. Agora, em geral, tem uma turminha toda aí que era meio de direita, se dizia assim, né? E aí o Fiuza já levanta a bola para ele cortar, né? Tá vendo, Rodrigo, o que dá acreditar nessas coisas? É verdade, né? O cara era conservador, o cara desbravou ali o mercado editorial a favor de Olavo de Carvalho, de Rodrigo Constantino, de Bruno Gachag, e hoje lulou, né? O Reinaldo Azevedo, autor de O País das Petralhas, lulou. Na minha visão, Jones, tem uma turminha muito tucana, né? Em termos de personalidade, de perfil, né? Que tá enxergando em Bolsonaro uma areia na engrenagem muito incômoda. E eles preferem, né, de alguma maneira, voltar a azeitar essa engrenagem. E o tucano representa isso. E vamos lembrar, e essas teses estão circulando, tá? Tem muito tucano lulando na expectativa de que o Lula vai vir com um garrote no pescoço, mais moderado, porque afinal de contas, o próprio Reinaldo Azevedo, que todo mundo sabe que é tucano, o Gilmar Mendes, que todo mundo sabe que representa essa turma no Supremo, o próprio Alckmin, que de bobo não tem nada, governo de São Paulo, de bobo não tem nada, como vice da chapa, Fernando Henrique Cardoso aderindo, gravando vídeo, Tasso Gereissati, quer dizer, a velha guarda, os caciques do PSDB, todos eles endossando, Armínio Fraga, Helena Landau, todo mundo junto, MDB, eles estão apostando que vão votar 13 e não vão levar Dirceu, Boulos e Janones, mas sim Meirelles, Armínio e Tasso Gereissati e Alckmin, né? Então existe uma expectativa em alguns assim de centro, moderados, né? Que, entre Bolsonaro e o velho PSDB, putz, vamos aqui pelo caminho mais tranquilo, mais suave, né? Eu acho que isso explica muita gente lulando, o Amoedo, né? Muita gente